Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. E sob a proteção de Deus, declaro aberto para nós a presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 163 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que efetue a leitura da ata da 29ª sessão ordinária realizada em 13 de setembro de 2022. Ata da 29ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2022. Aos 3 dias do mês de setembro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado na dependência da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, nesse município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jair Ronaldo Corrêa. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 28ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação do quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jair Ronaldo Corrêa, Jairo da Silva Fortunato, Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos e Rinaldo Rodrigues. Havendo quórum regimental, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovado por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições de projeto de lei constante na ordem do dia. Projeto de lei ordinária de número 20 de 2022. De autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no exercício anterior. Em seguida, foi realizada a primeira votação do projeto de lei ordinária de número 22 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no exercício anterior, sendo aprovado por todos. E não havendo mais matéria para discussão ou deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 20 de setembro de 2022, às 19 horas. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Bernadette da Rosa. Presente. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jair Ronaldo Corrêa, presente. Jairo da Silva Fortunato. Presente. Jason Castro de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os vereadores se encontram nesta casa. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, do ano 2022. Os favoráveis com as condições os contrários se manifestem em discussão e votação aprovada por todos. Solicito ao primeiro secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que realize a leitura dos projetos de lei constante na ordem do dia. Requerimento do número 46 de 2022. Na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Considerando o provável projeto de asfaltamento a ser realizado na rodovia C437, por intermédio do Estado de Santa Catarina, e considerando que será retirada as lajotas da referida rodovia, solicito que seja realizado estudo para que sejam as mesmas colocadas no bairro Ponta da Laranjeira, com início especificamente em frente da Igreja Católica, até o término da rua Desembargador Nilton Varela, de autoria do vereador Jair Fortunato. Moção de número 7 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprindo o que determina o artigo 44º do
regimento interno desta Casa Legislativa, apresento a seguinte moção de aplausos pela passagem de aniversário do senhor Venésio de Souza Martins, que comemorou 100 anos de vida em 13 de setembro de 2022. Venésio foi casado com a senhora Maria Carrota de Oliveira por 70 anos, com que teve 8 filhos, 17 netos e 22 bisnetos. Viveram no bairro Barranca do Chiqueiro por mais de 40 anos. Venésio trabalhou muitos anos como canoeiro, atravessando as mercadorias do Porto de Chiqueiro até o Porto de Laguna, através de canoas de conversa, enquanto a família trabalhava na roça produzindo alimentos para serem vendidos pelo mesmo. A senhora Maria Carlota, já falecida, deixou boas lembranças aos familiares e munícipes. A família segue dando continuidade na história da família junto ao município de Pescaria Brava, promovendo as famosas corridas de cavalo, bailes e almoços familiares. Por meio desta moção, como representante da democracia, me faz o compromisso de agraciar essa ilustríssima personalidade, desejando muita saúde e sucesso neste novo ciclo de vida. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2022, de autoria do vereador Rinaldo Rodrigues. Moção de número 8 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprindo que determina o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresento a seguinte moção de falecimento aos familiares da senhora Maria de Lourdes, conhecida como Dona Lourdes, com 79 anos de idade, moradora do bairro Santiago. Aos familiares, minhas sinceras condolências. Manifesto meu profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas as coisas para que descansem em paz. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2022. Margarete da Silva Martins. Requerimento de número 45 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores Jason Castro de Souza e João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requero que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deito da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Vimos solicitar informações quanto à REURB do município de Pescaria Brava. Há diversas indagações que não possuem respostas. Logo solicitamos as seguintes informações. Como é realizado o cadastro para participar do REURB específico e REURB social do município de Pescaria Brava? Há algum setor específico para esse tipo de cadastramento. O proprietário de um imóvel sem escritura pode solicitar a regularização individualmente. Em caso de resposta positiva, como deve proceder? A presente indicação vai ao encontro da necessidade de diversos moradores de Pescaria Brava que ainda não possuem escritura de imóvel do qual residem há muito tempo. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2022, de autoria dos vereadores João Fernandes Floriano e Jason Castro de Souza. Indicação número 60 de 2022. Os vereadores Jason Castro de Souza e João Fernandes Floriano, que abaixo subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deito da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Indicar a criação do projeto de lei complementar de criação, gratificação para a categoria de enfermagem no âmbito da Fundação Municipal de Saúde de Pescaria Brava. Justifica-se que a medida busca contemplar a categoria enquanto a questão do piso nacional da enfermagem não foi definitivamente resolvida. A gratificação prevê 4 níveis financeiros. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2022, de autoria dos vereadores Jair Castro de Souza e João Fernandes Floriano. Projeto de lei ordinária de número 13 de 2022.
de 13 de setembro de 2022. Emenda: denomina a rua no bairro Ponta das Laranjeiras, entre o município de Pescaria Brava e Gaúcho Providência. De autoria do Poder Legislativo, do vereador Jairo do Fortunato. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro Ponta das Laranjeiras, no município de Pescaria Brava, conforme abaixo se apresenta. Denomina a rua Antônio Virgílio Leandro, a rua conforme planta de localização. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada disposições de contrário. Pescaria Brava, 13 de setembro de 2022, de autoria do vereador Jairo da Silva Fortunato. Para leitura. Projeto de lei ordinária número 12, de 13 de setembro de 2022, emenda: denomina servidão Lavino João Evaristo, no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava e Gaúcho Providência, de autoria do Poder Legislativo, do vereador Rinaldo Rodrigues. Realizada a leitura em 13 de nove de 2022. Hoje, para a votação. Projeto de lei ordinário número 20, de 1º de setembro de 2022. Emenda: autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga em exercício anterior. De autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação. Projeto de lei ordinário de número 9, de 16 de setembro de 2022. Emenda: denomina a rua no bairro Barreiros, neste município de Pescaria Brava e de outras providências. De autoria do Poder Legislativo. De autoria do vereador Gilberto Neves e Silva. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro Barreiros, neste município de Pescaria Brava, conforme abaixo se apresenta. Denomina a rua Germínia Francione, a rua conforme planta de localização. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições do contrário. Pescaria Brava, 20 de setembro de 2022, de autoria do vereador Gilberto Neves e Silva. Para a leitura. Projeto de lei complementar número 26, de 2 de agosto de 2022. Emenda: altera dispositivos da lei complementar número 64, de 2018, que dispõe sobre o quadro do pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. De autoria do Poder Executivo. Projeto retificado pelo Poder Executivo em 13 de nove, realizado da leitura em 13 de nove de 2022 e hoje para a votação. Projeto de lei ordinária número 22, de 6 de setembro de 2022. Emenda: autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga em exercício anterior, de autoria do Poder Executivo. Realizada a primeira votação em 13 de nove de 2022, hoje para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta casa nesta noite de hoje. Então, havendo por registratório, a outra votação, o requerimento de número 45 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP, e Jason Castro de Souza, do PP. O senhor Horácio Fernandes, como estão os contrários se manifestam? Em discussão e votação, aprovado por todos. Requerimento de número 46 de 2022, de autoria do vereador Jairo da Silva Fortunato, do MDB. O senhor Horácio Fernandes, comissão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Indicação de número 60 de 2022, de autoria do vereador Jason Castro de Souza, do PP, e João Fernandes Floriano, do PP. O senhor Horácio Fernandes, comissão, os contrários se manifestam. Discussão e votação, aprovado por todos. Para a primeira votação, projeto de lei ordinário de número 20 de 2022, de 1 de setembro de 2022. De autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga em exercício anterior. De autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, o senhor Horácio Fernandes, comissão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 22, de
22 de 6 de setembro de 2022, que autoriza o investimento de não empenhado que não paga em exercício anterior, de autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Então, para a primeira votação, projeto de lei complementar número 26 de 2022, de 2 de agosto de 2022, que altera o dispositivo da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro pessoal, o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais de pescaria brava e outras providências. De autoria do Poder Executivo, para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 12 de 2022, de 3 de setembro de 2022. Pela lei Sertão Lavino João Ernesto, no bairro Santiago, município de Pescaria Brava, das providências. Esse projeto é de autoria do vereador, de autoria do Poder Legislativo, o vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Então, esse projeto para muita votação, conforme o nosso regimento interno. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos. A palavra está com a vereadora Raquel Cardoso, do PMDB. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da casa, cumprimento os demais vereadores. Boa noite para a nossa secretária Leia, da Assistência Social e Cultura, a esposa Margarete. E eu vim hoje, presidente, ler uma carta de uma mãe. Quando chega às aulas, o que para muitos é motivo de alegria, para mim é motivo de muita dificuldade. Tenho um filho de 6 anos, com grau de autismo leve, sofro vendo meu filho chorar por estar sofrendo bullying na escola, por ser muito magro, por ser introvertido e não fazer amigos. Esses dias ele chorou muito, falando que ninguém gosta dele, que os amiguinhos batem nele, que ele é feio, magrelo e que ninguém vai ser seu amigo. E sabe a pior parte disso? Ele tem apenas 6 anos. Apenas 6 anos. E sabe de onde vêm esses comentários? De vizinhos, moradores de bairro. Mas venho aqui deixar frisando a importância dos pais na educação dos filhos, desde pequeno. Pois é agora que é formado o caráter da criança e que se tornará um adulto. Você, pai, mãe, converse com seu filho. Seja exemplo para seu filho e, acima de tudo, ensine-os a respeitar o próximo. Todos os dias eu sinto uma angústia quando meu filho vai para a aula, pois eu sei e eu não posso protegê-lo da maldade do mundo. Eu posso apenas orar e rezar. É isso que eu tenho feito. Façam vocês também a sua parte e digam não ao bullying. Ele fere, deixa traumas e até mata. Desculpem o desabafo. Eu achei interessante essa carta, porque essa é apenas uma carta de muitas mães que às vezes sofrem com os filhos sofrendo bullying na escola e não tem as informações de como chegar na assistência social, de como chegar na educação, de como conversar com o diretor. E a gente, né, em reunião aquele dia lá na universidade, é muito importante isso, sabe? Porque um autista que trata, que tem tratamento, que é respeitado pelos coleguinhas, se torna um adulto também de caráter, sabe? Tem médicos autistas. Eu vi esses dias no Instagram a formação de um juiz substituto que era autista. Eu achei tão legal assim, sabe, a formatura dele, ele tomando posse de juiz e ele sendo autista. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a dar mais amor ao próximo, sabe? A acolher as crianças que estão lá no cantinho, que às vezes não brincam na hora do recreio. Então eu acho assim que é bem importante. Eu quis trazer essa carta para a gente abrir os nossos olhos, né? E ensinar os nossos filhos para o caminho do bem e o amor ao próximo, sabe? Que é tão fácil dar um pouquinho de amor na escola, na catequese, que às vezes conforta a mamãe em casa, né? Então eu quis trazer essa pequena carta,
um pouquinho dessas palavras para nós melhorar um pouquinho. Eu sei que a gente, fazendo o nosso, a gente não transforma o mundo, né? Mas a gente faz um pouco, pequena coisinha, a gente já transforma, consegue sim. E queria também as felicitações aos 100 anos do seu Venésio, lá da Barranca, que eu me lembro quando a gente visitou ele, a gente fez uma roda de viola na casa dele, levamos um violeiro, ele pegou, tocou, bem animado, a alegria dele, eu acho que faz ele, né? Chegar a 100, a 101, a 102, então, parabéns, seu Venésio. E conversando com o nosso presidente, eu queria convidar os vereadores, convidar a população, porque semana que vem, terça-feira, após a sessão ordinária, a gente vai fazer uma moção honrosa ao Ricardo de Bem, ao Ratinho, do setor de obras. Ele vai representar todos os serviços braçais da prefeitura, então a gente merece e a gente deve, sabe, fazer essa moção honrosa ao Ratinho, onde ele vai estar representando todo o serviço braçal da prefeitura, o pessoal de rua, né? Então eu convido os vereadores, convido vocês a estar presente aqui nessa moção honrosa. Muito obrigada. Agora só o vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Boa noite a todos, boa noite, presidente, meus colegas vereadores, a quem nos assiste pelas redes sociais, né? Os nossos convidados que estão hoje assistindo a sessão, a vereadora Leia, o Geraldo, o Cláudio e todos aqui presentes. Primeiro, parabenizar, né, a vereadora Raquel pelas palavras, porque realmente a criança é o espelho dos pais, né, do que ela aprende em casa, né, Raquel? E hoje a gente escuta tanto falar de inclusão, né? E alguns pais realmente não ensinam seus filhos a ver o coleguinha como igual, né? Ser brilhante ali, né? E dar todo o conforto para ele, né? E às vezes vai atrás dos outros colegas e aquela criança acaba se distanciando dentro da escola e a gente vê que acontecem muitas coisas graves devido a esse afastamento, né? E também, é claro, hoje, né, para o seu Venésio ali dos 100 anos, essa moção que a gente fez aqui, eu quero agradecer a vereadora licenciada e hoje secretária de Assistência Social, a Leia, que teve a ideia de fazer essa homenagem ao seu Venésio lá da Barranca, muito merecida, né? 100 anos com bastante saúde, o que é mais importante, né? Chegar aos 100 anos com muita saúde, participando, como a gente vê ele participando lá dos eventos ainda na Barranca. Então, uma homenagem aqui para ele, né? E para toda a família que cuida muito bem dele. E também me estendendo um pouco aqui, a gente perdeu essa semana ali em Santiago, infelizmente, a dona Lourdes, né? A Margarete teve a ótima ideia dessa moção, que realmente é uma pessoa merecedora. Para quem não conhece, a dona Lourdes sempre foi uma das grandes lideranças da nossa igreja católica, participante ativa. E eu, desde criança, me lembro dela dando catequese, primeira comunhão, em crisma, uma participação muito forte na nossa igreja católica. Realmente foi uma perda lastimável. Vai aqui a minha homenagem a ela, né, para os familiares, lá para os filhos, para o Valdemar, Odileia, né, e para o meu amigo Claudemir, que realmente perdeu sua mãe agora nessa semana que se passou. E uma notícia assim, que eu acho que a gente tem que dar uma coisa boa, a costelada ali do Botafogo. Eu queria deixar aqui, até já era para ter feito isso alguns dias atrás, deixar aqui minha homenagem para o Mosael, para o Ney, para o Zé Paulo, né? Falando dos três, falando de outros que participaram, e realmente eles estão de parabéns ali à frente do clube. A gente sabe como os clubes de futebol passaram, ainda estão passando muito trabalho após o isolamento da Covid, que ficou fechado, né? E eles conseguiram deixar o nosso Botafogo ali de pé. A gente sabe que é difícil, é um patrimônio muito grande, ruim de tocar, tem que ter dinheiro, tem que ter muita vontade, e a gente vê eles lá a semana inteira participando, e essa costelada que foi feita com muito sucesso. Então eu quero deixar aqui meus parabéns para Mosael, para o Ney, marido ali da Leia, e para o Zé Paulo, nosso famoso pombo. E citando os três, eu quero citar todo mundo que está participando ali do nosso clube ali. Boa noite. Então, antes de encerrar, quero dar uma boa noite a todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar a nossa sempre vereadora, que hoje veio de rosa, não veio de vermelho, a vereadora Leia, caminhando com o seu colega, né, padre. A Margarete também está ali com o sapato rosa. Está tudo combinando hoje, vamos estar a Barbie. O nosso meu amigo André Laranjeiras, que está presente, ao esposo da nossa vereadora Margarete, o Everardo. Então,
dizer para vocês que a gente está numa reta final aí da obra aí da Câmara Municipal. Então a gente sabe que não é fácil, né? Uma obra de 428 metros quadrados, então está chegando ao fim. Então, se Deus quiser, a gente vai inaugurar ela esse ano ainda, mas a gente vai inaugurar, com certeza, com os vereadores, com o apoio do prefeito Davis. Isso é fruto de um grande trabalho, e isso dependeu também dessa casa. Passou o projeto de lei aqui, então, nós vereadores autorizando questão de terreno, então várias questões envolvidas com os vereadores. Então isso vai ficar marcado para a história, com certeza, de nós vereadores, do prefeito Davis, do vice-louro, todas aquelas pessoas que estão envolvidas, alguns deputados que me ajudaram ali, que me pediu recurso. Um foi o deputado federal Fábio Choquete, então vai ficar ali eterno, acho que uma gratidão ao próprio governador Carlos Moisés, através do nosso deputado Sérgio Mota. Então, a gente sabe que não é fácil construir uma obra, ainda mais uma obra pública, porque a obra pública é diferente da privada. Então, eu falo isso porque a gente sabe que o próprio prefeito também sente na pele que algumas coisas da entrada, recurso, medição. Então, a obra pública não é uma obra privada, então tudo tem o seu tempo. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Só alguns vereadores também querem dar uma passada ali na obra, dar uma verificada como está. Então, a gente está aqui também querendo convidar o vô ali. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, a gente vai inaugurar essa obra até final do ano aí. Então, é mérito de nós vereadores aqui, do prefeito Beijo, do vice-louro, todo o pessoal envolvido e aquelas pessoas que encaminharam o recurso para essa obra. Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, para o dia 27 de setembro de 2022, em seu horário regimental às 19 horas.